Hello, students. How are you today? Teacher Pat Sousa here to talk about our week 2, type 4, o nosso tip, não type, tip. Olha lá a diferença que dá aqui, né? Estamos aí falando das nossas dicas, né? Então, nosso vídeo de dicas para vocês. E a nossa tip de hoje, né? Tem a ver com, deixa eu colocar aqui para nós. Ok. Aí, tá aparecendo o suficiente? Vamos lá. Tem a ver justamente com essa questão da brincadeira que eu fiz aqui de type para tip. Professora, foi de propósito? Claro que foi. Por quê? Porque a gente está falando de pronunciation. Então, the IPA and pronunciation patterns, speaking clearly at Cup 30. O que vem a ser esse IPA? Vamos falar sobre isso agora. Ok? Então, são dicas de pronúncia, especificamente. Sounds in real life, os sons aqui na vida real. Did you know English has more sounds than letters? Então, o inglês tem mais sons do que palavras. Ah, vá, como se a gente já não soubesse disso. Pois é, a gente sabe. Mas, this means words are not always pronounced the way that are written. Então, as palavras nem sempre são pronunciadas da maneira como elas são escritas. Small pronunciation changes can confuse numbers, dates and health words. A gente já falou, né, da questão dos números. A gente já falou vocabulário relacionado aí ao corpo, né, por conta da questão da saúde. Então, troca de pronúncia como tip type pode gerar aqui uma diferença, inclusive em relação à palavra que você está falando, ok? Tools like the IPA help us speak clearly. Então, ferramentas como o IPA vão ajudar a gente nessa questão de falar claramente ou de articular melhor os sons. Time to learn how to improve your pronunciation for Cup 30. Então, é tempo de você saber como, né, melhorar a sua pronúncia. E aí, claro, né, gente, vai ter direitinho a tradução para vocês, né, de todos esses materiais que estão aqui, ok? Nossa sessão Say It With Songs, a gente traz I don't know, you say goodbye, I say hello, hello, hello. I don't know why you say goodbye and say hello. I don't know why. Olha lá, I don't know why. Tudo junto. Lembra da questão daquela connection, né? Quando a gente fala. Então, essa junção da pronúncia acaba sendo aqui importante para a gente perceber que a escrita é diferente no momento da fala, ok? The Rolling in the Deep da Adele, a gente traz o trechinho We could had it all. You are gonna wish you never had met me. Rolling in the deep, rolling in the deep. Aqui a gente não tem o som do G. Had it all fica uma coisa só, e esse R, esse T tem aqui a tendência a ter a pronúncia puxada para o R, né? A gente também já viu essa questão dessa pronúncia que acaba juntando tudo em relação a essas questões. Every day of my life, I work till I ache my bones. No sentido de quebrar os ossos aqui. Então, todos os dias da minha vida eu trabalho até quebrar os meus ossos. Bone, inclusive, parte do corpo humano, né? É o osso. De somebody to love the queen. E o que isso tem a ver com essa questão do IPA? IPA, what is the IPA? Olha lá as nossas WH, né? Word questions. The International Phonetic Alphabet, que é o IPA, is a universal system that uses symbols to represent the sounds of spoken language. Então, esse é o alfabeto fonético internacional, que é um sistema de símbolos, tá? Eles são símbolos que representam o som das palavras. It was created to help linguistics, teachers, language learners, and even speech therapists transcribe sounds accurately from any language. Então, é a ideia de te ajudar a escrever, a transcrever o som. Okay? Its symbol represents one specific sound, no matter how the word is spelled in different languages. Então, a ideia é que aqui a gente tem um som só para representar um símbolo só para representar cada som. Não importa
a língua que esteja sendo usada. Esse símbolo sempre vai representar o som específico. Why is it important? Olha aí de novo o nosso why. Cadê o povo de Minas, né? It helps you understand pronunciation in dictionaries. Quando você pega um dicionário, e você está pegando o dicionário para aumentar aqui, para improving your vocabulary, você tem ali alguns símbolos que aparecem do lado das palavras. São justamente estes símbolos do IPA, do Alfabeto Fonético Internacional, que a gente chama em português de AFI. Eles estão ali para indicar como se pronuncia aquela palavra. Se você não conhece a palavra, você vai usar aquele elemento para a pronúncia. It makes it easier to compare languages. It helps with learning correct pronunciation in English. Tá, olá, então, ajudar na pronúncia correta. It's useful for people with speech difficulties. Então, quem tem dificuldade de fala, facilita a comparação de idiomas, tudo isso em relação ao Alfabeto Fonético Internacional, que é o nosso IPA. Good? IPA versus NATO Alphabet, don't confuse them. Então, não confunda o AFI, Alfabeto Fonético Internacional, com o alfabeto da OTAN. The IPA not the same as the NATO phonetic alphabet. Alpha, Bravo, Charlie, NATO alphabet. The NATO alphabet is used in military, aviation, and radio communication to spell words clearly. Então, o alfabeto da OTAN, ele é usado em determinados contextos para que haja aqui, lembra do spell, né, do soletrar. Então, para soletrar as palavras claramente, a gente usa o alfabeto da OTAN. The IPA is all about sounds, not letters. Então, o alfabeto internacional, o AFI ou IPA, o International Phonetic Alphabet, ele é sobre sons e não sobre letras, como o da OTAN. Good? At a big event, international event, pronunciation matters. Being clear avoids misunderstandings in room numbers, 213 versus 230. Dates, example, 13th versus 30th. Perceberam? Quando eu falo 13, o 13º, o forte do som fica no meio, 13th. E quando eu falo 30, 30th, ok? E esse TH indica pra gente números ordinais, que a gente ainda vai falar sobre. Good? Health situation. Example, headache versus heartache. Headache, heartache. São diferentes, né? Então, som diferente. Essa questão da pronúncia nos ajuda nesse processo de entender a palavra. Good? A visual tool that shows how words really sound. Então, o APA, o IPA, não APA, o IPA, ele é aqui uma ferramenta visual que mostra como o som deve ser produzido. Good? Used by dictionaries and language learners worldwide. www, World Wide Web, é isso aí, ó, worldwide, mundo todo. www, que a gente sempre coloca, né, é usado para a ideia do World Wide Web, ok? Então, o AFI não é o mesmo que o alfabeto fonético da OTAN, ok? Eu vou traduzindo à medida que eu vou falando, mas a tradução está aqui direitinho para vocês. Good? Good. So, let's continue. Aqui a gente vai ter justamente, tá, um pedacinho da imagem completa do International Phonetic Alphabet, tá? E aí ele é dividido pelo lugar em que se produz o som, né, e o modo como o som se manifesta. Então, por exemplo, eu tenho as bilabiais que são p, b, p, b. Elas são explosivas, por quê? Porque é como se explodisse mesmo a boca, né, para sair o som, tá? B, b, percebe? E aí a gente tem a diferença para cada uma das articulações. Alguns sons, como p, p, se você colocar a mão p, na sua garganta, na sua throat, você vai sentir mexer alguma coisa mais para um som e menos para outro. B, b, b acaba mexendo mais, então ela é sonora. P
é surda. Ela não movimenta tanto. E isso tem a ver com aquilo que a gente chama de voiced e voiceless. Voiced, sonora. Voiceless, surda. Então, quando você vir essas palavrinhas por aí, você já sabe do que se trata, ok? Chamar atenção aqui para as dentais fricativas, que são o som do this, those, this, those, que na verdade não é exatamente um D, mas a gente quando faz a força acaba saindo como um D, que é o som do TH, T-H-E-S-E, this, T-H-O-S-E, those, dá uma diferençazinha, ok? Então são esses dois símbolos aqui. E a gente tem o S e o Z, e na sequência tem mais dois símbolos que estão aqui ao lado, que são o sh, né? É o som do sh e do z, sh, j, j, ok? Esse S compridinho é o sh, e esse Z, que parece aqui um número 3, é o j, ok? Os outros aí a gente vai descobrindo, né? A partir dos aplicativos, inclusive, né, que estão lá nas dicas das tutoras, que eu sei que existem, então a gente pode ir também continuando esta conversa nesses espaços. Good? Aqui a gente tem as vowels, as vogais, então ali no primeiro momento são das consonants, das consoantes, e aqui as vowels, que começam da frente, fechado, I, E, E, A, E, O, U. Então, eu vou da frente fechado para trás, abrindo e fechando. E aí a gente tem alguns sons no meio que acabam aparecendo muito mais em inglês do que em português, e são sons que a gente acaba não tendo tanta familiaridade no cotidiano nosso. Mas à medida que a gente vai ouvindo esses sons, a gente vai entendendo também estes símbolos, ok? E a gente tem aqui também o símbolo dos suprasegmentals. Então, quando eu tenho esse apóstrofozinho antes da palavra, isso indica que a sequência dela é a sílaba mais forte, a sílaba tônica neste caso, ok? 2 pontos indicam que a vogal é mais longa, então em vez de falar I, eu falo I, e um ponto para indicar que ela é meio longa. Então, ela é mais do que o normal, mas também não é tão longa quanto quando tem os 2 pontos. Good? Um pequeno dialogue, registration desk mix-up. Volunteer, good morning. Welcome to Cup 30. Can I have your phone number? Visitor, sure, it's 5550198. 5550198. Percebam que a fala aqui é mais rápida, então atenção ao som. Can you speak slowly, please? Pode falar um pouquinho mais devagar, tá? Volunteer, thank you. And what's your room number? It's 305 on the third floor. On the third floor. Third de terceiro. A gente vai falar sobre esses números ainda à frente. Volunteer, okay. And just to confirm, you have a session with the doctor on the 13th. Right? 13th, right? Yes, at 3 p.m., room 213, correct? Yes, don't forget your badge. So, aqui a gente tem números que a gente já conhece, já viu como é que se pronunciam, e alguns que a gente vai falar sobre ainda no nosso próximo encontro. Tudo bem? Para fechar, words where pronunciation is shorter than writer. Shorter than writing. Então, palavras em que a pronúncia é mais curta que a grafia. Essa aqui, vocês muito provavelmente já ouviram falar, né? Para quem gosta de Addams Family, de família Addams, nós temos Wednesday. Wednesday. Quarta-feira. Wednesday. Nós temos comfortable. Comfortable. De confortável. E interesting. Interesting. De interessante. Olha lá o símbolozinho ao final da palavra que mostra que esse N é mais longo e que lembra um pouquinho esse som do G, mas que não existe oficialmente. Good? So, I see you next class. Thank you for the company. Bye bye.